Capítulo 11. Acuidade visual. 2 de agosto de 1979, quinta-feira. Os exercícios prévios intensos foram iniciados às 20 horas e 29 minutos, de pé, depois sentado no leito. Ao deitar-me, houve uma curta perda de lucidez e, logo após, tive uma visão mental, interna, diminuta e nítida da Concierge José Grosso. Recolhi-me para dormir às 21 horas e 21 minutos, bastante descansado. Posição: deitado do lado esquerdo. Relato projetivo. Experimentei a sensação completa da projeção consciente na etapa final da decolagem do psicossoma. Saída para cima e à direita. Pensamento imediato dominante. Certeza de estar plenamente consciente fora do soma. A atmosfera estava muito escura e me chamou a atenção. Foi pensar na escuridão do ambiente para começar a enxergar melhor dentro de uma claridade levemente azulada. A modificação íntima era do psicossoma e não do ambiente. A luz artificial que saía das janelas isoladas, nas casas e apartamentos em diversos andares dos edifícios, era indubitavelmente mais forte e clara que a luz que parecia ter surgido antes em toda a paisagem urbana entrevista, derivada do mecanismo da percepção visual ampliada. A rua larga, sem asfalto, mostrava poeira. Apareceu-me o aviso interior para não pensar em sexo, pois havia consciências com pensamento fixo no assunto, excursionando por perto, procurando abordagens mentais. No ambiente de Arrabalde, destacaram-se um prédio em construção e outro pronto, habitado, de uns 6 andares. Quando fixei a vista sobre a edificação de 6 andares, sobressaíram as estruturas dos pavimentos e a intimidade da habitação, como se cada segmento da construção se tornasse iluminado com nitidez maior. À distância, dava para perceber de fora para dentro que era ocupado. Outra advertência íntima sugeriu-me que não devia devassar a privacidade daqueles que ali viviam. Dava para distinguir os apartamentos habitados e alguns sem moradores. Via por dentro da cabeça, numa visão circular, de raios X, por todos os lados ou em todas as direções ao mesmo tempo. À distância, 2 ou 3 andares de uma vez. Era como se fosse o esqueleto do edifício iluminado e habitado, qual imensa cristaleira. Com a percepção visual melhorada, mais penetrante, dotada de recursos diferentes de acuidade, enxergava sempre em primeiro plano, num close perfeito, por dentro das coisas, sem as influências da perspectiva. Acho que essa visão apurada, tipo telescópica, depende da estrutura do psicossoma e também da cosmoética vigente na intenção da consciência. Não sei por que me lembrei de certos projetores cegos que veem perfeitamente na dimensão extrafísica. Concentrando a focalização mais detalhista, a minha vontade permitia localizar consciexes e consins passantes na rua, ao longe. Um ou outro, às vezes, parecia colega intrafísico temporariamente fora do soma. Nos passeios, havia consins, homens e mulheres. Na rua de chão batido, só havia consciexes. No exame da rua, casas e transeuntes, ajudado por essa percepção intensificada pelos amparadores, os minutos passaram. Não vi veículos, nem identifiquei o local. Ao descer a travessa lateral, senti o chamado irresistível de retorno à base. Análise do relato projetivo. Era 9 horas e 56 minutos da noite. Estive exatamente 35 minutos fora do soma, que ficara repousando deitado do lado esquerdo. Aconteceu-me a rememoração espontânea, natural, como se a ocorrência extrafísica fosse simples cena comum da vida material, lembrada de manhã, depois de uma noite de sono tranquilo. Imediatamente dei início ao manuscrito deste registro. Devo esclarecer aqui, com toda sinceridade, que durante um sonho, e mesmo numa projeção, a roupa apertada com a consequente estase sanguínea, a repressão vesical ou a bexiga cheia, e uma posição no leito, às vezes provocam a ereção do pênis do corpo biológico. Esse fato, contudo, não repercute no psicossoma. Em outras palavras, não ocorre, no caso, ereção do pênis do veículo extrafísico.
Acontece, independente das condições do corpo humano, um desejo latente de união ou forte impulso de sexo intrafísico durante a projeção, que deve ser identificado, analisado e convenientemente domado pelo projetor que deseja evoluir, superando as próprias deficiências, porque esse apelo sexual, constituindo energia psíquica, pode ser vampirizado pelas consciências enfermas, que parecem só pensar nisso e viver com esse objetivo, através de abordagens mentais e ataques extrafísicos permanentes e diretos na crosta planetária. Nesse ponto, em certos casos, o casamento, trazendo a normalização da vida sexual, constitui a única solução natural ou fisiológica do problema, auxiliando efetivamente os processos de projeção. A comunhão, integração e comunicação emocionais na dimensão extrafísica entre consciexes e consciens jamais têm as características sexuais do soma, podem perfeitamente espoliar as energias mentais da consciência projetora. Jamais ocorre orgasmo extrafísico, mas acontece um interfluxo de forças, numa revitalização recíproca da qual quem quase sempre sai perdendo, quando isso acontece, é o projetor ou projetora, principalmente se for uma companhia parapsicótica. À vista disso, torna-se primordial que a vida sexual, assim como a alimentação natural, seja atendida normalmente, sem ideias fixas e pensamentos de autoculpa, para que o projetor consiga a execução serena de outros trabalhos, na dimensão extrafísica, descondicionando-se a respeito dos tabus sobre o assunto e colocando a libido em plano secundário. O sexo, antes de mais nada, está na mente. O órgão sexual mais importante é a cabeça. Domando-se a mente, domina-se o sexo e tudo o mais. E é indispensável saber conviver pacificamente com o sexo sem atribuir-lhe uma supervalorização que acaba deturpando os elementos fundamentais da autoevolução. As consciências se atraem pelos pensenes. Assim como a invocação direta atrai consciexes na vida comum, atrai igualmente consciens durante o período do sono. O pensamento fixo sobre sexo com determinada criatura atraída tem força para trazer, em certas circunstâncias, a sua consciência durante o repouso do soma para interfusões sexuais, provocando sonhos e rememorações. É o chamado congressus subtilis. Quanto mais próximas, geograficamente, estejam as criaturas, mais facilitada será essa união intangível. Quando uma consciência não quer a união, esta não se realiza, sejam quais forem as circunstâncias. Daí vem a necessidade de autocontrole permanente das ideias e aspirações íntimas para se evitar abordagens mentais indesejáveis. As uniões invisíveis podem ocorrer com consciens e consciexes de mentalidade ou tendências masculinas e femininas, independente das aparências ou dos seus visuais intrafísicos ou extrafísicos. Os pecadilhos mentais predispõem e desencadeiam a materialização de comportamentos imaturos e graves conflitos. O projetor deve evitar qualquer ato que signifique invasão da intimidade das consciências, sustando a curiosidade, quando doentia, e as intenções infelizes. Isso constitui preservação do aspecto moral da conduta e defesa da convivência natural com os demais, evitando-se arrebanhamento de parapsicóticos que estejam nos locais, atraídos pelas pessoas que se sintam feridos em sua privacidade, julgando-se com o direito de persegui-lo, criando-lhe conflitos extrafísicos inesperados, perturbando-lhe a existência e as saídas do corpo humano.